Olá, hoje, 19 de julho de 2016, para 63% dos brasileiros, a Olimpíada vai trazer mais prejuízo que benefício. Há pouco mais de 2 semanas da abertura, no dia 5 de agosto, 50% dos brasileiros são contrários à realização dos Jogos do Rio, revela uma pesquisa do Datafolha realizada entre 14 e 15 de julho. Pois é, o percentual de reprovação dobrou comparado ao último levantamento em junho de 2013. Na época, 25% dos brasileiros eram contra os Jogos no Rio de Janeiro. A aversão ao mega evento do esporte é maior entre os moradores com mais instrução e renda familiar mensal de 5 a 10 salários mínimos das regiões Sul e Sudeste. Veja agora os destaques desta edição. Curso do Cresce transforma corretores em avaliadores do mercado imobiliário. E o que fazer nas férias escolares? O Jornal da Assembleia começa agora. Paisagens de Diadema, esse é o nome da exposição no espaço Cândido Portinari, no ABC Paulista, na Grande São Paulo, que está aberta para o público. As obras retratam a beleza, a história e as paisagens do cotidiano da cidade. A cidade só tem 58 anos, mas já ganhou exposição para contar sua trajetória. Paisagens de Diadema, da artista plástica Marta Marim, mostram um olhar positivo sobre a cidade. Eu resolvi pintar porque eu sou moradora de Diadema e devido a isso eu falei, nossa, está crescendo tanto a cidade, vamos retratar o que tem de bonito nessa cidade e também mudar o olhar que a gente passa e não vê no dia a dia ao nosso redor. Então mostrar para as pessoas que tem coisas belas em Diadema, coisas legais para se ver. 22 telas retratam Diadema através de desenhos e aquarelas. A artista usou técnicas variadas para mostrar pontos representativos de Diadema, como a Praça Lauro Michels. Casas, tem até a Anita Malfatti. Que história é essa da Anita Malfatti? Então, a história da Anita Malfatti é que ela morou em Diadema. E ela fez um quadro chamado Paisagem de Diadema, que justamente é o que eu estou fazendo, né? Paisagens de Diadema. E ela, morando em Diadema, ela fez aquele quadro. E eu fiz uma homenagem a ela, com alguns detalhes da obra dela na minha obra. A exposição vai até dia 31 de julho e a entrada é gratuita. Bom, e na capital paulista, uma exposição que retrata a história sobre a valorização e também a manutenção do patrimônio da cidade, que pode ser vista na Caixa Cultural, fica no centro de São Paulo. E é para lá que nós vamos, eu vou começar ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que nos traz mais informações ao vivo aí da Caixa Cultural, que fica no centro de São Paulo. Sérgio, muito boa tarde para todo mundo. A gente veio até aqui, o centro de São Paulo, para mostrar algo que já foi, que já aconteceu e está se apagando. Na verdade, que está sendo relembrado através das obras do artista plástico Thiago Navas. A gente está do lado de fora da exposição Apagamentos, que contém 40 obras expostas através de quadros. Você tem 2 lados dessa obra, o lado negativo e o lado mais claro que a gente poderia falar. Aqui do meu lado está o artista, o Thiago Navas, para contar aqui um pouquinho da história para a gente. Quem vier aqui, o que pode achar, Thiago? Aqui vão ter 40 desenhos, que são da série Apagamentos e Encobrimentos, que mostram um pouco de uma cidade que eu tentava achar, e em meio à cidade moderna, tentando achar esses símbolos da cidade antiga. Da cidade antiga. Só para vocês terem uma ideia, essas imagens que você está vendo do Kiki, essa é a parte que eu chamo de parte clara, que a gente consegue visualizar, mas mesmo assim, dá para reparar, Sérgio, que você não consegue ver direito o desenho, não vê direito as linhas. Algumas estão bem colocadas, bem explícitas, mas outras não. É de propósito, né, Thiago? A intenção aí, na verdade, era apagar todas as referências de imagem dessas edificações. Então, por isso, essa parte clara são os apagamentos, porque eles são lixados do papel fotográfico, dessa imagem do livro. Dessa imagem do livro. Que material que foi usado? Quanto tempo você levou para pensar nisso, para reunir essas figuras? Essa série eu venho fazendo desde de 2015. Eu fiz um livro inteiro, são mais ou menos 80 páginas. Eu demorava, em média,
Aí depende um pouco do desenho, alguns mais simples, outros um pouco mais complexos na forma de fazer, pelos recortes com as pessoas, as imagens das pessoas. Então demorava geralmente de 1 a 2 dias por imagem, alguns uma semana. Obrigada pelas suas informações, Thiago. Agora você começa a ver aqui essas imagens que eu falo que é o lado escuro, né? Repara aqui comigo, Sérgio. Dá uma olhada. Não parece que a gente está na São Paulo de hoje, mas a gente só consegue ver, olha aí, só a silhueta do prédio. Não fosse por essas carruagens aqui, por esse terreno todo acidentado que a gente vê que é de uma São Paulo antiga, até que a gente poderia falar que é a São Paulo de hoje, né? Bom, só para vocês terem uma ideia, essa exposição é completamente gratuita e fica aqui no Centro Cultural da Caixa, na Praça da Sé, número 111. E para vocês que estão em casa, tem até o dia 25 de setembro para conferir aqui. Volto com você, Sérgio, daqui a pouquinho, de outro lugar aqui do Centro Cultural. Obrigado, Silvia. É uma exposição que você tem que analisar um pouquinho, né, diferente, um pouquinho mais cuidado, né? Mas vale a pena você ir conhecer essa exposição. Briga entre torcedores do São Paulo e um confronto com policiais militares após a derrota do tricolor paulista por 2-0 para o Atlético Nacional da Colômbia na Copa Libertadores do Morumbi. Você lembra bem, né? Morumbi, que fica na zona sul da cidade, deixou 15 PMs feridos na noite de ontem. Bom, e a Assembleia Legislativa debateu o tema torcida única nos estádios. A iniciativa foi do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, e contou com a presença do presidente da Casa, o deputado Fernando Capês, do PSDB. Representantes de clubes e de entidades representativas de futebol e torcedores debateram a torcida única nos estádios. A ideia é a gente debater essa temática tão importante e que nós possamos continuar fazendo o futebol, que é a paixão nacional, né? Mas, sobretudo, que nós possamos proteger os torcedores, proteger a população, sem, com isso, acabar com a receita dos clubes, como é o caso desta medida de torcida única. Até o fim deste ano, todos os clássicos no estado de São Paulo, envolvendo os times do Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, devem ser disputados somente com uma torcida, a do time mandante. A medida solicitada pelo Ministério Público Estadual à Federação Paulista de Futebol, em entendimento com a Secretaria de Segurança Pública, foi anunciada no início de abril deste ano. Desde então, 2 clássicos na capital paulista tiveram torcida única. O promotor de justiça, autor da proposta, Paulo Castilho, falou dos resultados. Isso foi uma decisão estudada por pessoas especialistas na área de segurança pública. Não se trata de nenhum achismo ou de algumas pessoas como são palpiteiros aí. Na verdade, são com base em fatos que demonstram a necessidade dessas medidas. Os resultados foram positivos. Nós tivemos uma queda dos confrontos, nós tivemos um aumento de público, nós tivemos uma diminuição da utilização do efetivo policial, representando uma economia para o Estado. Deputados do PP, PRB, PT, PMDB, PSDB e PPS dividiram a tribuna para falar contra e a favor da torcida única e propor soluções. O doutor Paulo Castilho tem feito um grande trabalho, merece o nosso respeito, merece o nosso apoio, porque a grande preocupação hoje é que você tenha paz no estádio de futebol, não tenha violência. Você possa levar seu filho, seu neto, sua esposa, seu namorado, seu pai, sua mãe, sabendo que você vai assistir simplesmente o jogo de futebol e não correr risco de sair agredido ou até sem vida no estádio de futebol. Uma discussão muito importante que a Assembleia Legislativa está fazendo. Eu sou a favor daquela família que vá e tenha tranquilidade no estádio. Aí você vai falar só com torcida única? Eu não sei, poderia ser melhor, mas eu sou a favor das torcidas juntas. E a polícia que investigue esses maus elementos e tire do estádio, que proíbam eles de chegar. E quanto ao acesso, que a polícia reclama, que a segurança é na chegada, na saída do metrô, policiamento ostensivo. Então eu acho que nós temos que ver esse lado, vamos cobrar das autoridades, e a tranquilidade daquele que vai com a família poder assistir o jogo e não ser perturbado por nenhuma torcida, nem uniformizada, ou torcida que vão lá vândalos para bagunçar. Acho que é uma tranquilidade. Nesse momento nós estamos tratando só o efeito. Nós precisamos de ações para poder tratar a causa do problema. E a causa do problema ela é muito complexa, desde social até da violência urbana propriamente dita. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, e a Federação Paulista de Futebol se posicionaram.
resultados positivos aconteceram com a torcida única, mas a gente tem que caminhar para um processo de trazer de volta os torcedores. A gente precisa, em conjunto com a sociedade, com os órgãos públicos, com os órgãos de segurança, os clubes de futebol, as federações, nós temos que nos organizar para trazer de volta o torcedor. 2 torcidas no estádio, a festa no estádio, isso sempre foi importante para o futebol. Essa é a visão da Federação Paulista. Hoje, infelizmente, a gente observou que a violência não está mais dentro dos estádios. A violência migrou para fora dos estádios. É um novo patamar de violência, é uma coisa que a eletrônica, infelizmente, ajuda essas pessoas a marcarem brigas, como nós tivemos aqui em São Paulo, que resultou nessa proibição das torcidas organizadas. Eu acho que nós temos mecanismos, somos capazes e temos que buscar essa solução para melhorar a segurança na cidade como um todo e nos estádios. No dia do evento, o projeto de lei do deputado Campos Machado, do PTB, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposição libera os torcedores para acompanharem os jogos de seus times e segue agora para a Comissão de Segurança Pública. Para resolver a questão da violência é investir em educação nas próximas gerações para que as próximas gerações sejam menos violentas. E aí sim vai poder ser como antigamente, as 2 torcidas, as famílias, todos no estádio para torcer e não para brigar. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, do PSDB, lembrou que a Lei 15868 de 2015, que aguarda ser regulamentada pelo Executivo e que obriga a numeração dos ingressos para serem vinculados a assentos específicos nos estádios, faz parte das iniciativas do Parlamento para a melhoria da segurança dos torcedores. A Assembleia pode contribuir estimulando essa discussão e fazer com que o projeto que ela aprovou, que determina que todos os lugares do estádio sejam numerados, que as pessoas sejam obrigadas a sentar no seu lugar e a venda dos ingressos corresponda a esse número e multe quem sentar no lugar do outro, começa a ser aplicada e regulamentada e cobrada das autoridades. Que a escolta feita pela Polícia Militar seja sempre uma escolta eficiente, para que não haja briga nem na ida nem na volta, e que a polícia, principalmente a civil, que faz o monitoramento das redes sociais, tem estrutura adequada para acompanhar a atuação dessas torcidas. Pois é, esse jogo que tirou aí o São Paulo, né, da disputa na Libertadores, que aconteceu na semana retrasada, se não me engano, no dia 6 de julho. Mas também não justifica nenhum tipo de violência. Isso tem que acabar, né, nos estádios, tanto aqui no Brasil como lá fora. Isso é fato, né? Saber agora da previsão do tempo para amanhã, quarta-feira. São Paulo, o dia amanhece com sol, muitas nuvens, hein? Não chove. A máxima deve chegar aos 19 graus. Campinas, tempo com sol também entre nuvens, também não chove no decorrer do dia e nem à noite. A máxima chega aos 21 graus. São José dos Campos, tempo bom. O sol aparece com a presença de algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e também à noite. A máxima prevista é de 22 graus. Sorocaba, sol e nebulosidade ao amanhecer. Temperatura aumenta um pouco e não chove. Máxima atinge 20 graus. Ribeirão Preto, o dia amanhece com muitas nuvens. Durante a tarde a temperatura esquenta. Os termômetros deverão marcar até 29 graus. Quer ser um avaliador imobiliário? Pois é, um curso do Cresce ensina você a avaliar um imóvel de acordo com o mercado. Você vai saber já já. Muitas negociações imobiliárias emperram quando o vendedor e comprador não conseguem se entender em relação ao preço da propriedade. Um curso com certificado pode ajudar os corretores na hora da venda. Não é tarefa nada fácil dar valor a um imóvel. Então, como calcular a quantia justa de comercialização do bem, ainda mais em tempos de instabilidade econômica? Com a certificação de avaliador imobiliário nas mãos, Eliseu se tornou um profissional especializado nessa função. Esse curso ele abre novas portas, portas das quais o corretor não tinha, um nicho que vai ser muito bem demandado, que é um nicho de mercado da avaliação de corretores, e justamente ela vem trazer também uma refinação na qualidade do corretor. O corretor passa a ser visto como um profissional da área mais capacitado. Corretores de imóveis estiveram na Assembleia Legislativa para receberem seus certificados de conclusão do curso de avaliador imobiliário.
O Cresce de São Paulo, segunda região, fornece esse curso gratuitamente, é um curso de 35 dias de duração, em que as pessoas, além de várias disciplinas, aprendem a realizar a avaliação imobiliária e emitir o documento final dessa avaliação, que é o parecer técnico de avaliação mercadológica. A avaliação imobiliária já foi atribuição exclusiva de arquitetos e engenheiros, mas passou a ser competência dos corretores de imóveis após regulamentação. Segundo a resolução do COFES 1066, o corretor de imóveis ele pode emitir este documento. Contudo, ele precisa de um preparo técnico-científico para isso, ele precisa então passar por um curso para ter maiores esclarecimentos de como se faz isso. Em adição, o COFES, que é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, mantém um cadastro nacional de avaliadores imobiliários, né? CNAI, Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, que é preenchido por corretores de imóveis que passaram por essa preparação, por essa habilitação de cursos que sejam reconhecidos pelo COFES para então desenvolver essa atividade que no mercado do corretor de imóveis é relativamente bem recente. Na cidade de São Paulo existem cerca de 150 mil corretores de imóveis. Há 9 meses no mercado de corretagem imobiliária, Lidiane fala das vantagens de aperfeiçoar seus conhecimentos em avaliação. O curso de avaliador é justamente para isso, né? Porque assim, você fala de verdade, né? Tem isso, o corretor ele acha, ele sente, né? Ele pode falar o que ele está achando. O avaliador de imóveis não, ele pode falar de verdade. Então, você tem mais ganho de causa para você falar, não, o teu imóvel vale isso, né? Ó, esse cálculo representa isso, que representa aquilo, que custa tanto, né? Então, o teu valor de imóvel é esse. Porque o proprietário, ele realmente quer, lógico, ele quer valorizar o bem dele, né? A formação de avaliadores imobiliários mostra que tentar vender ou comprar um imóvel sozinho, sem auxílio profissional, vai além da falta de capacidade de negociação. A busca pela capacitação do profissional responde a uma demanda de mercado. O cliente está muito exigente, muito mais do que no passado, o que é ótimo, porque faz com que o corretor tenha uma necessidade, uma demanda a se preparar, a se capacitar cada vez mais para entregar ao mercado aquilo que de fato é esperado. Bom, eu vou voltar a falar ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que continua no mesmo lugar, lá na Caixa Cultural, que fica na Praça da Sé, no centro de São Paulo, só que agora, né, Silvia, com uma outra exposição. O que mais o visitante vai encontrar por aí, Silvia? Então, Sérgio, a gente andou, na verdade, alguns passos só da sala ali do Apagamentos e chegou até aqui o Cinema Lascado. Vocês conseguem ouvir esses ruídos, esses barulhos? É de propósito. Você começa a ver aqui nessa exposição, que é da artista Gisele Bilgeman, que ela usou, na verdade, imagens de propósito e erradas. Aí você vê os pixels das decolagens e pousos, tanto do aeroporto Santos Dumont quanto do de Congonhas. Ela fez de propósito essas imagens, que é para a gente rever e repensar. Nessa outra, uma imagem sobreposta à outra, né? A gente que trabalha em televisão sabe que tudo isso daí seria ruído, seria erro. E ela fez de propósito. Aí, na sequência, você vê uma série de fotos de computadores que a artista acabou usando tecnologia atual em tecnologia antiga. Eu explico. Ela colocou, por exemplo, um filme de rolo, Sérgio, dentro de uma máquina digital. Ela desmontou, abriu e saíram assim as fotos. Virou esse mural super colorido e cheio de arte. E aqui logo mais à esquerda você vê 2 grandes telões. Essas telas, na verdade, mostram 2 grandes viadutos que temos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na verdade, em São Paulo, o Minhocão, e no Rio de Janeiro, a Perimetral, o que a artista define como 2 grandes cicatrizes. E de propósito, ela faz essas imagens sobrepostas umas às outras. Olha aí, você vê a Perimetral e daqui a pouco aparece a implosão da Perimetral lá no Rio de Janeiro, que hoje deu lugar a um centro cultural incrível, um passeio incrível no centro da cidade. Bom, essa exposição fica aqui também no Centro Cultural da Caixa, no centro de São Paulo. Ela também vai até o dia 25 de setembro e para todo mundo que quiser vir aqui, melhor linha vermelha do metrô, desce ali no metrô Praça da Sé, anda só um pouquinho, um quarteirãozinho só até aqui e a entrada, olha que bom, também é gratuita. Volto com você, Sérgio. Aí, né, Silvia? Então, as pessoas têm aí 2 opções no mesmo lugar. Então, vale a pena conferir as 2 exposições. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado.
Santos com sol e muitas nuvens. A máxima chega aos 20 graus. São José do Rio Preto, dia com tempo bom. A máxima pode chegar aos 26. Mogi das Cruzes, sol entre nuvens, não chove ao longo da tarde e nem à noite. A temperatura pode chegar aos 18 graus. Piracicaba, névoa pela manhã e sol entre nuvens durante o dia. Não chove, os termômetros devem bater os 22 graus. Está de férias na escola e não sabe o que fazer? Já já a gente volta para te dar uma dica bem legal. Até já. No mês de férias escolares, uma ótima opção de lazer é visitar a exposição de brinquedos da década de 80 no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, que fica na zona leste de São Paulo. Renato aproveitou as férias escolares dos filhos para mostrar um pouco de como se divertia quando era criança. Uma brinquedoteca na zona leste de São Paulo deixa os pequenos e também os grandes se divertirem com brinquedos da década de 1980. A competição entre pai e filho foi no cai ou não cai. É preciso tirar as varetas certas para que as bolas não caiam. É muito divertido, é relembrar os tempos de criança, quando você brincava com pula pirata, com esse pega varetas, é muito legal. Além de videogame como o Atari, um dos mais antigos, jogo de botão e os Gênios. Elaine e o filho Leonardo aproveitaram para treinar a memória e passar mais tempo juntos. Quem está se divertindo mais? Eu acho que os adultos, né? Porque as crianças até têm contato com esses brinquedos, mas são brinquedos da nossa época, né? Que a gente era apaixonada por eles, então a gente aproveita o filho para brincar também, né? O que eu mais gostei foi o Pula Pirata, esse aqui, e aquele ali. A ideia nossa, na verdade, era realmente trazer uma atratividade diferente para as férias dos pequenos, mas alguma coisa que também agradasse os pais. Então, o quê, né? Então, por que não resgatar aí os brinquedos que todas as crianças e os adultos, né, brincaram? Nós, na verdade, quando éramos crianças, brincávamos e tentar repassar um pouco dessa história, né, desse déjà vu para os pequenos. Então a ideia foi justamente essa, tentar trazer algo diferenciado aí para animar bastante as férias aqui do Complexo Tatuapé. A avó de Henrique até tentou mostrar para o neto os brinquedos que o pai dele brincava quando criança. Mas o pequeno só queria saber de brincar. Tem que deixar o número de negócios aqui, ó. Vai tirando a varetinha? Vou tirando a varetinha. O que acontece com as bolinhas? Pode deixar cair? Pode. Tá curtindo. Agora é só correndo, ó. Foi para outros brinquedos. Foi pegar o água freio pequeno, que é o que o pai dele tinha. Tá lá, do outro lado. As atividades da brinquedoteca aqui no shopping ficam até o dia 31 de julho e são gratuitas. E o acesso é fácil por dentro da estação Metrô Tatuapé. O que é legal aqui? Vem me contar. Vem pra cá. Pirata. O que acontece? Ai, que susto! Isso que é o legal, tomar um susto? Você já tinha brincado com esse brinquedo? Já. Na minha casa eu tenho um pequenininho. Aí, ó, vai lá matar a saudade desses brinquedos da década de 80, que é muito legal, né? Previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, em mais cidades do interior do estado. Santos com sol entre nuvens ao amanhecer e também na parte da tarde. A máxima chega aos 24 graus. Bauru, tempo bom. O sol aparece entre muitas nuvens. À tarde e à noite sem previsão de chuva. Temperatura máxima chega aos 23 graus. Limeira, com sol e aumento de nuvens pela manhã. A máxima pode chegar também aos 23 graus. Marília, manhã fria, com nevoeiro. O sol aparece em alguns momentos durante o dia. A máxima chega aos 22 graus. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.